Por que o presidente João Lourenço não aceitou, até o momento, o convite para o debate político com o presidente Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA? Vale aqui perceber que, para ser político, é preciso, antes de tudo, ser uma pessoa carismática. Nós sabemos, se olharmos para a história de Angola, que o anterior presidente, José Eduardo dos Santos, não era uma pessoa carismática. Tanto que o presidente dos Santos chegou ao poder por indicação, não porque ele concorreu ao cargo de presidente da República. As pessoas que chegam ao poder político de um país por meio da própria candidatura tendem a ser mais carismáticas do que aquelas pessoas que são indicadas. O mesmo aconteceu com o presidente dos Santos, que chegou ao poder por indicação, depois da morte do presidente Agostinho Neto. E, claramente, o presidente dos Santos governou em um contexto de extrema, como dizia a doutora Catar, de extrema machundade. Ou seja, ele tinha bastante poder, dinheiro, influência, mulheres, tanto que ele governou em um momento em que ele era não o presidente, mas sim o rei de um país. Portanto, e o presidente João Lourenço, que também chegou à presidência de Angola por indicação, porque atenção, o presidente João Lourenço não candidatou-se a presidente da República de Angola, foi indicado para ser presidente do MPLA e como cabeça de lista do MPLA foi naturalmente indicado por um presidente da República de Angola. E nós precisamos compreender que o presidente João Lourenço não tem a característica carismática de um político próximo do presidente Adalberto da Costa Júnior, próximo do presidente Savimbi, tanto que o presidente José Eduardo dos Santos não tinha a mesma característica carismática que tinha o presidente Savimbi e que tinha o presidente Neto. Agora, esta característica carismática cultiva-se, se tu quiseres, cultiva-se com formação, cultiva-se com leitura, cultiva-se com exercício da retórica. Aliás, este debate seria como que mais um exercício do mesmo para chegar nos próximos anos a um nível de retórica de Savimbi, de Alberto Costa Júnior e de outros líderes políticos. Mas vale reconhecer que os partidos têm histórias, têm cultura. Claramente, naturalmente, o presidente João Lourenço herdou do presidente dos Santos essa cultura do não debate. Apesar deles terem a mesma característica política, os dois, não é? São menos carismáticos se nós olharmos, se nós assistirmos os comícios, os discursos, as entrevistas do presidente João Lourenço e do presidente dos Santos, vamos perceber que eles são menos carismáticos. E não há mal nenhum em ser menos carismático. O carisma ou nasce conosco, ou nós temos que estar dispostos a desenvolver. E eu não me parece que o presidente João Lourenço está disposto a desenvolver essa característica de um político. Os políticos tendem a ser filósofos, os políticos tendem a ter muita retórica, e o camarada João Lourenço, nós percebemos, né, pelas entrevistas, pelos discursos, que ele não tem essa característica, né? E não é mal nenhum nisso, né? Ele podia, sim senhor, decidir desenvolver essa característica, até porque o MPLA tem imensos quadros que poderiam ajudar o presidente a desenvolver esse lado, né? O que mais há hoje na literatura são livros que nos ensinam a como melhorarmos a nossa dicção, a nossa retórica, os nossos discursos, né? Isso que mais existe, aliás. Nas ciências políticas, o que mais tem aí são livros de filosofia a ensinar os políticos a como convencer o eleitorado. Porque nós, apesar de vivermos em um país democrático, ainda parece que quem está no poder vive em um regime monárquico, onde eu sou o rei. Se eu sou o rei, eu não tenho por que discutir contigo, não tenho por que debater contigo, porque o presidente ainda olha-se como presidente da República e não enquanto um candidato político, ou seja, a República é um candidato político, né? Um candidato à presidência da República. Ora, este comportamento foi herdado do anterior governo, o presidente dos Santos, que durante todas as eleições nunca decidiu debater. É dos presidentes que menos deu entrevistas na televisão nacional, na televisão internacional. É um comportamento do partido, porque mesmo no próprio partido tem pessoas que, sabendo da característica política do candidato, dizem para o camarada presidente: nós te conhecemos e sabemos que tu não és um camarada carismático, por isso se calhar é melhor não ires. Não é? Portanto, são os próprios assessores do presidente à volta que conhecem, que, conhecendo a característica política do presidente, aconselham a não participar desses debates. Agora, prejudicam-lhe? Claramente que lhe prejudicam, porque para convencer o eleitorado intelectual, porque aqui vejamos, existem vários tipos de eleitorados, para convencer o eleitorado intelectual, tu tens que fazer parte desses debates, meu. Agora, se o que mais te interessa é o eleitorado não letrado, claro, o debate não faz nenhuma diferença, né? Por isso é que eu acho que se o desejo do MPLA é conquistar o eleitorado não letrado, o eleitorado da zona rural, tanto ir ou não ir ao debate não faz diferença nenhuma. Se o MPLA tem a intenção de
de conquistar todo tipo de eleitorado, independentemente da sua condição literária, econômica e social, claramente os debates fazem toda a diferença e os assessores do Presidente da República estão a falhar neste elemento, porque se tu já conheces o teu chefe, por que não aproveitas este momento de tirares uma semana e dares ao Presidente da República umas aulas ligadas a este lado, né, da retórica, de debate, mais carismático, de forma a que possa também atingir o público intelectual? Porque se o MPLA não quer conquistar o público intelectual, está a dizer que a situação da educação dos angolanos precária é intencional. Como dizem, né, governos monárquicos querem manter a população ignorante. Né? Então, se não pretendem conquistar o eleitorado intelectual, né, portanto, a situação, vamos concluir que a situação da educação, da saúde em Angola é proposital. O Presidente ainda tem tempo para uma semana de preparação e depois o senhor enfrentar o Presidente Adalberto Costa Júnior, porque não tens nada a temer, porque estás em vantagem política, o fator de ser o Presidente da República e claramente é mais uma forma de mostrar aos angolanos que estás disposto a conquistar o eleitorado intelectual, não intelectual, e a servir Angola enquanto um todo, e não Angola enquanto a população menos letrada, e não Angola enquanto somente eleitores do MPLA, né? Até porque a campanha eleitoral busca-se conquistar todo o eleitorado, não somente os vossos, porque os vossos são garantidos, né? Portanto, o Presidente está lançado o desafio. Gostava imenso que desta vez nós angolanos que estamos, né, a um nível de literacia mais avançado, gostávamos de ver pelo menos uma vez em Angola um debate político, e claramente será uma demonstração de democracia e de igualdade em relação aos outros concorrentes. Ou seja, o Presidente a despir-se do cargo de Presidente, a aceitar que eu agora sou um candidato político. Por eu ser candidato político, vou debater com os candidatos, como acontece na Europa, na América, em todos os cantos do mundo, onde a democracia são de facto fatores. Estamos juntos, inscreva no canal, ative as notificações. Sou Joaquim Kanumba, sou escritor, sou economista e estou cá 5 vezes por semana para falar de economia, desenvolvimento pessoal, geopolítica. Escrevi 4 livros e todos os meus livros estão aqui na descrição. Estamos juntos, até o próximo vídeo.